Como músico, nós temos uma área vasta de atuação e muitas áreas disponíveis de verdade. Vou listar aqui 5 áreas que você pode atuar e gerar renda. Primeira área é músico acompanhante. Sim, essa função ela atua na área de acompanhar artista, como eu já falei, né? O sideman, side girl. Inclusive, uma felicidade que eu tenho é de ver muitas mulheres hoje acompanhando, né? A gente já tem várias referências aí na música hoje, na música popular e tal, com mulheres tocando, né? Guitarra, bateria, baixo, enfim. É algo admirável, né? Mas continuando, essa função exige uma grande versatilidade, tanto técnica quanto musical mesmo, a nível de repertório. Você tem que ouvir de tudo, certo? E tem que ter uma referência legal de criação, ok? Além dessa questão de você pensar na versatilidade, você tem que lembrar que quanto mais versátil você for, mais trabalho surge, porque no Brasil existe essa questão da pluralidade do músico, né? Então, e assim, a pluralidade da música brasileira também, tem isso. Se você observar os arranjos do sertanejo hoje, você percebe que tem muitas células do axé music, tem célula de samba, né? Tem as variações das levadas de violão, que vai de músicas, desde músicas referências, né, de música do sul, né, do Rio Grande do Sul, como músicas argentinas e tal, enfim. É uma referência incrível. Levadas de arrocha, né, literalmente arrocha, o arrocha baiano, o genuíno. O arrocha baiano, que era tocado com guitarra, aí a galera adaptou o violão e botou no certo. Enfim, a gente consegue perceber uma evolução aí. E eu nem falei de outro gênero, eu tô falando do gênero sertanejo, né? Então é muito importante com que você tenha essa versatilidade de conhecer as levadas, conhecer as rítmicas, de conhecer os gêneros. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre essa questão de conhecer gênero, ok? E eu digo lá por onde você pode começar. Ou seja, se você tem, voltando, né? Se você tem essa versatilidade, mais trabalho. Outra coisa é que quanto mais trabalho, mais network, e quanto mais network, mais trabalho, ok? Ou seja, você precisa de ter uma rede de amigos músicos, primeiro passo, ou simplesmente os contatos musicais. Você precisa se relacionar com outros músicos, precisa se relacionar com produtores, se relacionar com a galera, os empresários, né? Você precisa ter uma boa relação. Nos dias de hoje, tocar, ser músico, na verdade, não é simplesmente tocar. Você precisa dominar várias áreas que se envolvem com a música, certo? Então é muito importante com que você tenha network, ok? E também outra coisa legal sobre isso, técnica em dia. A técnica em dia vai fazer com que você consiga agilizar o processo de ensaio, de gravação. Se você for o mesmo músico que vai para o estúdio junto com o artista que você acompanha. Então tudo isso, tempo é dinheiro, né? Então todo esse processo de técnica bem resolvida, bem afiada ali, a sua capacidade de criação, a sua capacidade de tirar o repertório do jeito que for solicitado, né? Porque tem trabalhos, já falei sobre isso, tem trabalhos que você tem uma liberdade maior de criar as suas coisas, tem trabalho que você tem a liberdade de improvisar, mas tem trabalhos também que você tem que seguir a risca ali como o repertório está escrito, ok? E um último ponto é
saiba tocar tudo que está tocando na rádio. Pelo menos ter uma ideia disso. Ok? Porque em algum momento aquela música do momento lá, a música que está bombada, vai cair no seu repertório. Certo? A depender do trabalho que você faça, se você é do tipo de músico que trabalha mais com bandas baile, com certeza você sabe disso, que bombou uma música, a música entra no repertório. Isso só não acontece muito, é muito pouco provável de acontecer com artistas que já têm uma carreira consolidada com o seu trabalho autoral, gente que defende um gênero em específico, enfim, depende da ideologia do artista. Então você precisa estar preparado para todo esse contexto. Legal? Então vamos para a próxima área, que é a área 2. A segunda área que a gente tem aí para poder gerar renda é o guitarrista de estúdio. Essa função ela já tem uma dualidade, né, diferente da área de ao vivo, um exemplo. O guitarrista de estúdio ele tem uma energia diferente, ele lidar com a energia diferente do que o guitarrista de ao vivo. Isso não tem nada a ver com ser melhor ou pior. São áreas diferentes e expressões diferentes. Por quê? O cara que está no ao vivo, ele está acostumado com o público, ele está acostumado com aquela energia ali da galera. O cara do estúdio, ele está acostumado com máquina, né? Com poucas pessoas. Normalmente quem está presente de fato no trabalho é o empresário, é o produtor, na hora da gravação, né? Algumas vezes o artista e o engenheiro, né? O técnico ou engenheiro de áudio. Então, essa parte depende muito assim também da versatilidade do cara, né? Do estúdio lá. Enfim, mas essas coisas, elas são pontos diferentes e que atuam diferente na expressão do músico. O músico de ao vivo, ele tá ali na vibe de tocar 100%, claro, né, para não comprometer nada do show e tal. E você não pode voltar, né? Não tem essa possibilidade de voltar à música. No caso do músico de estúdio, hoje a tecnologia está tão avançada que você consegue editar e tal, depois tem essas coisas. Não estou dizendo que o músico de estúdio ele pode errar, até porque ele precisa ser preciso, cirurgicamente preciso na hora da gravação, porque existem vários fatores, inclusive horas do estúdio, porque normalmente os estúdios são alugados e cada hora que você passa ali gravando, o estúdio está cobrando hora, ok? Então, assim, o que eu estou dizendo é que tem essa abertura. Errou, você pode voltar. Se não ficou legal, o produtor não gostou, ou o artista não gostou daquela linha de guitarra, você pode criar uma outra guitarra. Então esteja afiado com a sua habilidade criativa, porque isso ocorre muito. Às vezes vou usar um exemplo aqui, você recebe a partitura e você chega lá tocando o que estava escrito, mas aí em algum momento alguém vai lá, né, o produtor sugere, poxa, eu acho que se botasse isso aqui ficaria legal, e aí você tem que gravar de novo. Então é muito assim de sensibilidade, certo? Então seja precisamente cirúrgico na sua gravação e tenha um grau de criatividade também muito aflorado, porque isso também vai ser muito útil para você na hora da gravação. Uma outra coisa interessante sobre essa questão de gravação é na gringa, né? Na gringa, nos Estados Unidos, como exemplo, a galera prioriza músicos especialistas, porque tem aquele lance assim, no Nordeste fala muito isso, né? O ranço do músico. Para quem toca forró, como exemplo, a galera e axé, pagode, essas coisas, a galera fala muito de ranço, assim, né? De ter aquela pegada do gênero, o cara que vive aquele gênero.
de alguma forma, que só toca aquilo, sabe? Então, isso é muito preservado, é cultural lá nos Estados Unidos, como exemplo. Uma ideia aqui, se um artista vai gravar um disco de salsa, com certeza o produtor ele só vai contratar músicos especialistas em salsa. No Brasil é diferente essa questão, né? Normalmente, aqui, como eu falei já, a galera tem uma pluralidade. Aqui no Brasil tem essa pluralidade, então mesmo o cara que toca salsa, ele toca samba, que toca rock, às vezes rola muito disso, né? Do cara ter a ciência ali de vários gêneros musicais e consegue abarcar mais trabalhos de estúdio também. Isso é muito interessante. Mas é uma questão cultural daqui, do Brasil. Uma outra coisa interessante também que eu percebi nessa área de gravação é que a galera, artista que normalmente sai em turnê, essas coisas, eles têm uma banda B, digamos assim, que é a banda que fica em estúdio para gravar o disco de estúdio, certo? E existe a banda A, que é a banda que acompanha o artista nos shows, né? Então, assim, para não tirar o músico que está ali no show durante a turnê, mas está em processo de gravação de um álbum, existem essas duas bandas aqui. Então isso explica muito bem o universo, né, do ao vivo e o universo do estúdio. São coisas totalmente diferentes a nível de atuação, mas é uma boa área para se atuar. Terceira área, professor. Você já pensou em dar aula? Professor é aquele cara que tem a responsabilidade de formar alguém, né? É uma responsabilidade absurda, inclusive, assim, na minha ótica. Você é meio que um pai, né? Você está preparando alguém para a vida, está preparando alguém para o mercado de trabalho e tal. Mas aprofundando sobre isso, falando mais sobre essa função, o professor, ele não pode ter preconceito com gêneros musicais. Pelo simples fato de que você como professor, você vai lidar com uma gama de estudantes e cada estudante é um trabalho diferente, é uma área diferente, entende? Então você precisa ter uma abertura, uma versatilidade e preconceito zero, porque você vai lidar com a aspiração do seu aluno, a inspiração também do seu aluno, certo? O que ele deseja e quem ele se espelha, né? Isso é muito importante e tem uma carga psicológica e emocional absurda. Então, muito cuidado com essa parte. Voltando à questão da versatilidade, que eu falei nas dicas anteriores, quanto mais versátil nessa área também, quanto mais habilidade você tiver em várias áreas, você vai com certeza prospectar mais alunos, certo? Então pense nessa possibilidade, é muito importante de enxergar dessa forma. Você precisa estudar muito, você precisa estar atualizado com as informações, porque o estudante ele vai lhe procurar pela sua capacidade técnica, obviamente, o seu desempenho e a sua expertise como músico, como guitarrista, certo? Então, esteja bem situado nessas áreas, sabe? Como professor. A dinâmica é diferente de ser um músico de estúdio ou um músico de palco, porque são a rotina, assim, a rotina já é diferente. Você pode... Esqueci a palavra agora, meu Deus. Expediente. Então, você consegue estabelecer um expediente sendo professor, né? Sei lá, vou começar a dar aula às 9 da manhã e encerro às 16. Vou começar a aula às 10 da manhã e encerro às 14, tanto faz. Mas você consegue ter um expediente. No caso dos músicos de estúdio e dos músicos de acompanhantes, isso não é muito provável, porque
Existem gravações à noite, show normalmente acontece à noite, né, na maioria dos casos. Então a dinâmica é muito diferente, certo? O network é indispensável também. E hoje eu entendo que as redes sociais são assim uma grande vitrine, uma grande porta para você prospectar alunos. Então já deu o caminho das pedras aí, né? 4. Guitartech. É o cara que é o médico dos equipamentos. Resumindo, né? É o cara que ele tem que estar muito bem resolvido, porque a área que o Guitartech trabalha é uma área de muita pressão. Ele tem que ser muito paciente e muito equilibrado, né? Porque o show não pode parar. Então, uma coisa muito importante a respeito do Guitartech é que o cara ele precisa ter um conhecimento vasto em luthiaria, um conhecimento vasto em eletrônica, porque ele vai lidar diretamente ali com as eventualidades e a manutenção das guitarras e de todo o material que envolve a guitarra, né? Tipo pedais, pedaleira, amplificadores, cabo, regulagem, troca de corda, manutenção, como eu já falei de um modo geral. Muitos guitartechs acabam trabalhando em outras áreas também da banda ali, trabalham no setor de percussão também e tal, porque depende do orçamento da banda e também depende do tamanho da banda, né? Tem essa questão. Tem essas questões, na verdade, e algumas outras, que aí depende. É muito importante ter esse conhecimento. E uma coisa muito importante e uma coisa interessante é a criatividade do Guitartech. O Guitartech tem que ter uma habilidade criativa também incrível, principalmente nos armengues. Porque, como eu falei, o show não pode parar. E às vezes acontece uma coisa ou outra e você não tem como resolver. Uma coisa que aconteceu comigo uma vez, tocando, foi que o ampli, não sei muito bem o que aconteceu, mas o ampli parou de funcionar durante o show. E aí eu não tinha Guitartech com esse trabalho que estava fazendo. E eu mesmo improvisei um pedaço de... Fui olhar se o fusível do ampli tinha dado algum problema, vi que tinha queimado. Só que não tinha um fusível, a empresa que contratou o som não tinha um fusível reserva. Então eu tive que improvisar um aramezinho, liguei o fusível de novo, uma ligação direta. Não faço isso em casa. Prefiro comprar o fusível, mas ali na hora o show não podia parar e eu não tinha outra saída. Aí perguntei, né, se podia fazer isso, tal, não sei o que, enfim. Deu certo. Então, de vez em quando vai rolar um armengue, certo? É muito importante com que você tenha ciência disso. E uma outra coisa que eu acho muito interessante, que inclusive você como músico, você como guitarrista, que se preze, precisa ter esse material também, certo? Que é o kit primeiros socorros do músico, certo? Nesse kit você tem que ter chave, alicate, fita, corda, afinador, lanterna, bateria, cabo, etc. Sabe, o máximo de coisa que você puder ali que possa lhe socorrer numa hora dessa, certo? Até chave de bateria é importante você ter, certo? Independente se você for um guitarrista acompanhante de estúdio, tanto faz. Tem essas coisas, porque na hora do show, o show não pode parar, certo? É um fato. Se todo músico bem soubesse, teria um kit como esse, certo? Então, vamos lá para a próxima. Quinta e última área que eu vou falar aqui, que é especialista em guitarras ou em produtos de música. O que é isso? É você ser, além de especialista, uma outra palavra que você representante de alguém, de marca ou de algum produto em específico, certo? Que não é exatamente ser endorsement, ok?
é uma questão de você ser representante, é você trabalhar ali na área dos business, ok? Dos negócios. Então, nessa área, você vai lidar com negócios. Então, é muito importante você saber de produto, saber de mercado, ok? Do mercado da música, de um modo geral, assim, voltado para produtos, para equipamentos, sabe? Como a gente está falando de guitarra aqui, então faz uma lista aí do que você precisaria saber sobre guitarra. Então você tem a própria guitarra, tem os acessórios, né? Potenciômetro, tarraxa, captador, corda, palheta, sei lá, tem inúmeras coisas, cabos, pedais ou pedaleiras, softwares de música, aí você já vai abrindo o leque, né? Então, assim, existe hoje, inclusive, uma grande, assim, uma gama de profissionais que trabalham desenvolvendo essas coisas, como marketing, exposição, vendas, logística, etc., sabe? Mas só que, o que é que acontece? Você prefere que o cara que esteja envolvido nisso, com todo respeito a essa galera, porque eu acho que a habilidade é uma coisa que independe disso, mas qual o melhor perfil para trabalhar com instrumento? O melhor perfil é do músico, não acha? Então seria muito interessante se você também tiver essa habilidade de trabalhar, de entender como funciona o mercado, certo? Essa parte de negócios, ok? Inclusive, depois pesquisa aí sobre Expo Music, NAMM Show, que são... A Expo Music não tem acontecido ultimamente, e eu ouvi dizer que, principalmente pelo número de pessoas que caiu muito nas visitações, né, que eram as exposições de... Já viu as exposições de carro, né, que tanto fala na TV e tal? Então a mesma coisa, tinha a Expo Music, tem a NAMM Show, que acontece lá na gringa. São exposições de instrumentos, de equipamentos para música, né, de um modo geral, tal. E conhecendo esses eventos, vai ficar mais fácil de você entender como funciona qual é o processo, como é que funciona essa questão para ser endorse. Que a galera confunde muito, né? Tem uma vibe aí hollywoodiana aí nessa questão de ser endorse. Não é só a questão de você tocar muito. Você precisa tocar muito? Precisa. Mas é principalmente o seu poder de influência, ok? Porque não esqueça, são negócios. Deu para entender aí? São negócios. Então, quanto mais você influencia, mais aquele produto pode ser vendido. Então, você precisa ter uma capacidade musical muito bem resolvida, muito bem aplicada, e automaticamente, através disso, né, você também precisa ter uma habilidade de convencimento, de influência, para que o que você fale seja absorvido pelas pessoas e isso se converta em compras. Legal? Então, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, se falou com você, se te ajudou, se fez sentido para você, vou te pedir um favorzão agora. Se inscreve no canal, ativa o sino, curte e compartilha para geral. Que com certeza, se te ajudou, vai ajudar mais alguém. Legal? Outra coisa, se você ficou com dúvidas, tem perguntas, sugestões, deixa aí nos comentários que no primeiro momento que eu tiver eu vou lhe responder, claro. Ok? Então, fica na paz e até jaz.